Olá, amigones, meu nome é Anderson, mas você pode me chamar de Neno e você está no Games on the Table. E hoje nós vamos ver duas criaturinhas aí do grande criador Stefan Feld. Sim, ele está de volta depois dos vídeos de Macau e In the Year of the Dragon. Agora ele chega com The Special Stead e a sua expansão Kind Speicher. Nesse jogo, você controla a administração de um porto, onde você vai estar disputando com os seus adversários novos contratos, o apoio de bombeiros e de outros trabalhadores que vão ajudar você a administrar e fazer a gestão dos seus recursos neste porto, ok? Você também vai ter que tomar muito cuidado com alguns incêndios e ameaças de incêndio que irão acontecer durante o jogo. Aquele que estiver mais preparado, sim, não vai perder pontos, e quem estiver menos preparado vai sofrer danos. Um jogo de alta interação. A gente vai dar uma olhadinha na ficha do jogo agora e depois os componentes e o review. Esse review tem o apoio da loja No Digit, a loja onde eu compro meus board games, card games e também acessórios, sleeves e tudo mais. E você pergunta para mim, Anderson, por que comprar na No Digit e não comprar em outras lojas? Primeiro que o Paulo Sampaio, meu amigo, ele põe o WhatsApp dele na página inicial, na home do site. Ou seja, deixa de ser um vendedor qualquer para ser um seu vendedor personalizado. E para começar, 5% de desconto em tudo no site. Para começar. Se você for pagar à vista, você tem mais 10% de desconto. É isso mesmo, mais 10% de desconto. E se você fizer uma compra com mais de R$250, o frete é inteiramente grátis. Então anote aí, No Digit, você está vendo o site, acesse lá, acesse o Facebook, dê o seu curtir e escolha o seu jogo. E é só esperar chegar em casa para se divertir, ok? Um abraço para o Paulo, um abraço para o pessoal da No Digit e vamos lá. Vamos dar uma passadinha rápida nos componentes, né, do jogo base da expansão. No Kind Speicher você tem um bloco de cartas que são divididas em estações do ano, né? A gente tem aqui o inverno, elas estão eslivadas, eu não tirei o sleeve, mas eu vou tentar não deixar fazer reflexo aí, tá bom? Você tem as cartas de inverno, que são as cartas A. A gente tem as cartas de primavera, que são as cartas B. Ok? Nós temos também as cartas de verão, que são as cartas C. Nós temos as cartas de outono, que são as cartas D. E no final, a gente tem a carta E, que é a carta do incêndio final, ok? Que mostra o final do jogo. Tá joia? E a gente vai colocar em ordem, né? Muito simples. A, B, C, D. E por último a gente põe a carta de incêndio. Então, vamos dar uma olhadinha para ver o que a gente tem aqui nas cartas, ok? Pegar as cartas aqui de inverno. E os jogadores eles vão adquirir essas cartas aqui para fazer pontos, né?
Você tem aqui o Counting Office, que seria uma espécie de escritório de contabilidade. Bom, a gente tem alguns trabalhadores, né, que transformam os produtos do jogo em dinheiro. Bom, nesse caso aqui, o Spice Trader, que ele transforma especiarias em dinheiro, né, um mercador, né, de especiarias, né. Ele transforma o bem amarelo, que é o açafrão, se não me engano, em especiarias, e no final te dá um ponto. A gente tem os contratos também, né? Tem vários contratos no jogo. Esse contrato dá 11 pontos, né? É uma pontuação bem razoável. E você precisa de um café, de um chá, de um tapete e de uma borracha para você completar esse contrato. E você também tem os bombeiros, ok? Cada bombeiro, ele vai ter aqui no seu capacete a força de bombeiro. E a gente vai ver lá no jogo, quando sair uma carta de incêndio, quem tiver mais bombeiros avança, quem tiver menos bombeiros vai para trás. Bom? Um mercador também de carpete, transforma carpete em dinheiro, um ponto no final do jogo. Outro contrato mais simples aqui de 5. Um provador de chá, que transforma chá em dinheiro. A gente tem um depósito aqui, né? Porque a gente vai dar uma olhada, você tem uma quantidade limitada de recursos que você pode guardar, mas com um depósito você pode guardar mais recursos. No final, você ganha uma moeda para cada recurso que você guardar. Mais um contrato, mais um bombeiro, mais um borracheiro aí, né? Transforma borracha em dinheiro. E aqui um tostador de café. Bom, transforma café em grana. E as outras estações, né, basicamente são iguais. Você tem um bombeiro, e a partir da segunda fase, que é a primavera, você começa a chegar os barcos nos portos, né? Não sei se você se lembra, mas os contratos, deixa eu pegar uma carta de contrato aqui, ó. Você precisa desses recursos. Os recursos dos contratos vão chegar no porto através dos barcos, né? Esses recursos serão sorteados. Deixa eu pegar aqui. Os recursos vão ficar aqui nesse saquinho, tá bom? E eles serão sorteados e você vai ter acesso a eles se você conseguir passar a perna nos seus colegas. Mais barcos, mais barcos, mais barcos, mais um escritório de contabilidade, né? Eu não cheguei a mostrar, né? Mas se você tiver uma carta dessa, dá 2 pontos no final e assim vai, né? 2, 5, 3, 9, 4 cartas, você fecha um conjunto e ganha 14 pontos no final, boa pontuação. Mais contratos, um incêndio, sim, o primeiro incêndio aqui no verão, tá bom? Verão? Não, na primavera, que é a segunda parte do jogo, a parte B. Você tem a carta de incêndio, depois a gente vai explicar, tá bom? Esse número aqui é a quantidade de casas que você vai avançar, né? Ou que você vai voltar. Vamos ver. Mais um bombeiro, os bombeiros vão ficando aqui na pontuação alta. Mais um barquinho no final. E a gente tem aqui a fase B. Vamos dar uma olhadinha aqui na C, para o pessoal não ficar curioso, a gente fazer o negócio completo. Mais contratos, mais barcos, contratos, mais um incêndio agora nível 2, tá bom? Mais contratos. Aqui a gente tem um banco, sim, a cada rodada você vai ter um incremento de uma moeda, e o dinheiro nesse jogo é algo muito importante e determinante para a sua vitória. Bom, se você não tiver grana, você não faz basicamente nada. Tudo que for incrementar,
os seus rendimentos no jogo, é bem-vindo. Barcos, barcos, bombeiros, bombeiros, barcos, barcos, contratos. Nada novo, ok? E a gente vai para o outono, que é a última fase do jogo. E a gente tem também bombeiro, a gente tem aqui o barco igreja, né? Seria isso? Onde quando você adquirir essa carta, você vai ganhar 3 pontos automaticamente. Bombeiro, barco, mais um incêndio, agora um incêndio de 3, é um incêndio bem razoável, né? Um porto, onde você vai ganhar 1 ponto por cada navio que você conseguiu durante o jogo. Então, além dos benefícios que você teve pegando o navio, você vai também pontuar com essa carta. Interessante. Mais barco. Você tem aqui uma carta em que você ganha 1 ponto de vitória por cada moeda que você tiver no final do jogo. Mais um escritório de contabilidade, barcos, escritório de contabilidade, barco, barco. Uma igreja, tá bom? Onde você ganha 4 pontos. Um baita de um bombeiro de força 5, ok? E nós temos, por último, terminando o jogo com um incêndio, a carta E, um incêndio de força 4. Isso quer dizer que aquele que tiver mais força de bombeiro vai caminhar 4 pontos para frente. Quem tiver menos força de bombeiro vai caminhar 4 pontos para trás. Os demais jogadores não saem do lugar. Então, só com essa carta aqui você abre 8 pontos entre o mais preparado e o menos preparado para o incêndio. Tá bom? Então a gente deu uma olhada nas cartas aqui do jogo base. Vamos colocar aqui, ó, jogo base, tá bom? No jogo base também você tem uma moedinha de metal, cara. Isso daqui é de metal, ó. Tá bom? Ela marca quem é o primeiro jogador. Espetacular essa moeda aqui. Isso daqui é moeda de colecionador, cara. Isso daqui é coisa fina, né? Você tem até o detalhe aqui, ó. Espetáculo, espetáculo, simplesmente espetacular. Você tem os recursos também aqui, né? Que são os famosos cubos. O que seria de 1 euro sem o cubo. Chá, carpete, especiarias, açafrão, né? Café e borracha, ok? A gente tem essas especiarias aqui, elas vão estar dentro aqui do saquinho, né? Ok? Submetidas ao acaso. Então a gente não sabe o que os barcos vão trazer, né? Espero que traga o que nós precisamos em nossos contratos. E você tem aqui a carta de mercado municipal. São 5 cartas, uma para cada jogador, tá bom? Onde você pode guardar um bem, umzinho, e você também tem 2 opções. Quaisquer 3 bens você pode transformar em um outro bem, ou se não, quaisquer 2 bens você pode transformar em uma moeda, tá bom? Então você tem ela aqui, preto, laranja, o branco, o azul e o roxo, ok? Nós temos as moedas do jogo. É uma moeda de papelão, é um baita de um papelão, tá bom? Que vem a mesma inscrição da moeda de metal, né? Mesma inscrição da moeda de metal. Vamos dar uma olhada aqui. Mas metal é metal, papelão é papelão, né? Não tem nem comparação. Então, papelão,
metal. Sem comparação, né? Essas aqui são as moedas do jogo. Você pode achar pouco, mas vai rodar pouco dinheiro no jogo mesmo. Bom, se você souber fazer a gestão financeira do porto, né, do seu mercado municipal, você vai prosperar nesse jogo. Bom, então põe as moedas aqui e você tem também os trabalhadores. Lógico que cada um deles na sua cor, né? Você tem colocar aqui. Você tem um laranja aqui, volta para cá. Vou pegar o azul. Você tem 4, né, trabalhadores de cada. Um deles vai ser utilizado para marcar os seus pontos e os outros 3 você vai utilizar no jogo para... já a gente vai ver, tá bom? Como que você vai utilizar para adquirir todas aquelas cartas lá, né? Como é que você vai gerar demanda para você fazer o jogo funcionar, tá bom? Esse aqui é o jogo base. Depois veio a expansão. A expansão trocou essa moeda de metal, de primeiro jogador, por essa carta aqui. O que foi algo muito triste, porque a moeda de metal é muito melhor do que essa cartinha aqui para mostrar o primeiro jogador, né? Starter. Mas ela trouxe para o jogo. Escuta o barulho aí, ó. Olha o barulho disso aqui, ó. Cara, todas as moedas são de metal, bicho. Todas as moedas. Agora, você pega essas moedas aqui, ó. Você joga fora, tá bom? E você agora tem todas as moedas de metal. Isso aqui é muito legal porque a moeda é uma informação que você tem que deixar oculta no jogo. O cara não pode saber quanto que você tem de moeda. Mas se ele souber, né, que você tem bastante moeda, então não é incomum, né, você fazer esse movimento aqui, ó, só para você mostrar pro cara que você tá com muita grana, né? Então quando você vai concorrer por uma carta, ele pensa assim, meu, eu vou perder porque esse cara tá com muito dinheiro, eu não tô com muita grana, então eu vou precisar recuar. Isso é muito meta-jogo, você mexe na cabeça do cara só com essa, né? Ó, só para o cara ficar com medo. Às vezes é só um blefe, né? Às vezes você não está nem interessado naquela carta, não é verdade? O que mais que ele trouxe? Novos recursos, sim. Trouxe o tecido, tá bom? E esse daqui, se eu não me engano, é o vidro, tá bom? E trouxe o vidro em menor quantidade, ou seja, são recursos mais valiosos, né? Os contratos desses recursos costumam custar mais. Bom, então a gente põe aqui também, ó. Tá tudo aí. O jogo também trouxe um trabalhador novo para cada jogador, né? Daí você pergunta, mas Anderson, por quê um trabalhador novo para cada jogador? Não tem sentido, né? Aqui mais uma moedinha. Porque o jogo trouxe o dobro de cartas. Cartas novas. Interessante que ele dobrou o número de cartas, mas não dobrou o tempo de jogo, né? Você vai ver que tem um sistema bem bacana de você conseguir
jogar com a expansão e sem aumentar o tempo de jogo. Vamos dar uma olhadinha também no que ele trouxe de novo. Essa aqui é a versão alemã, tá bom? Então, isso aqui, cara, é bombeiro em alemão, tá bom? Pelo menos é o que eu acho, né? Então a gente tem aqui, independente do idioma, né, do que esteja escrito aqui, você tem algumas cartas novas aí com alguns efeitos bacanas. Esse aqui você transforma chá em ponto de vitória, muito bacana. Você tem o Snitch, né? Uma vez antes da fase 3 começar, você troca de lugar um dos seus trabalhadores com outro trabalhador de um outro jogador. Muito engenhoso, né? Aqui você transforma borracha em ponto, aqui você transforma carpete em ponto, e aqui tem um coffee break. 2 vezes durante o jogo você pode passar a vez, em vez de colocar o seu worker. E daí você, quando adquire essa carta, você ganha 2 cartinhas aqui de pause. Então você, na sua vez, você põe essa carta aqui, ó. Só um tempinho aí que eu vou tomar um café. Valeu? É isso, muito interessante essa carta. Essa daqui, café em ponto. Lembra que eu falei que o vidro e o tecido eram mais raros? Cada vidro que você pega se transforma em 3 moedas. É muita coisa, cara. O líder do esquadrão, né? Uma vez por jogo, você pode dobrar o bônus, os bônus dos pontos do fogo. Então, você vai ganhar 3, você pode dobrar o seu bônus dos pontos. Aqui mais um bombeiro que passou aqui, né? E o tecido, né? Ó, você transforma um tecido em 3, também é bem valioso. Uma especiaria ou açafrão, né? Em 2 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na B. Na B. 2 pontos direto, tá bom? Storekeeper. Você, 2 vezes no jogo, você pode colocar um trabalhador cinza. Então, o jogo também vem com 2 trabalhadores cinzas que você ganha quando você adquire essa carta aqui, tá bom? Mais um contrato, né? Um contrato de corda e de vidro, tá bom? Um seguro, insurance. Cada vez que ocorre um incêndio, você pode evitar os pontos negativos pagando 2 moedas. Bem interessante. Aqui você ganha um ponto no final, mais um contrato, mais um barquinho aqui com um bem. A gente tem um mercado de peixe aqui. Uma vez no jogo você pode pegar uma carta de graça, for free. Aqui você transforma a corda em 3 moedas, tá bom? O bombeiro. E aqui você tem uma troca que você pode fazer, né, de dois bens em um, né? Lembrando que no seu mercado municipal você troca 3 para 1. Com essa carta aqui você pode trocar 2 para 1. Pode ser interessante para facilitar se você fechar um contrato que esteja enroscado, tá bom? E mais um naviozinho. Vamos dar uma olhadinha aqui nas cartas de verão. O que veio novo no nosso verão aqui? Aqui a gente tem o caminhão, aqui o caminhão de incêndio.
o valor de um dos seus bombeiros é dobrado. Imagina que você tem aquele bombeiro 5 lá, ele vai contar como 10, tá bom? Um navio, você tem o smuggler, é um contrabandista, né? Imediatamente você rouba um bem a sua escolha, né? De um dos contratos incompletos, de qualquer contrato incompleto, né? Bem interessante isso aqui, hein? 4 pontos no final, um contratinho aqui, mais um contrato. Contor é escritório de contabilidade, tá bom? A gente tem aqui imprensa. No fim do jogo, você ganha 1 ponto pelos seus bombeiros, pela quantidade de bombeiros, não pela força deles, pela quantidade de cartas de bombeiro. Você tem 3 bombeiros que tem força 11, você vai ganhar 3 pontos, tá bom? E essa carta aqui você ganha imediatamente 4 moedas. Dependendo de quanto você pagar por essa carta, né? Se pagar 1 moeda, vale a pena. E o ladrão, quando você compra essa carta, os outros jogadores devem imediatamente te dar 1 moeda. Carta bem escura, né? Bem escura aqui. Esse aqui acho que tem um paste up aqui, né? Que é um pouquinho mais claro, né? Porque em alemão ninguém merece, né? Pelo menos em inglês a gente tenta enrolar um pouquinho. Mais um navio, mais um bombeiro. Action Hall. Uma vez no jogo, você pega um bem à sua escolha dos suprimentos. Não sei se você reparou que as cartas da expansão vêm com esse casinho aqui, ó, no canto inferior direito da carta, ok? Todas elas. E por fim, as cartas D, não sei se você está reparando, mas a expansão ela te dá muito mais interação entre os jogadores, né? Um tour aqui no porto, né? No final do jogo, você ganha 1 ponto de construção. Por cada construção que você ganha 1 ponto de construção. Você ganha 1 ponto de vitória por cada construção, ok? Um outro contratinho, mais um navio, mais um escritório de contabilidade. E o prefeito aqui, no fim do jogo, você dobra os pontos da sua maior construção. Você dobra os pontos do score da sua maior construção. Então, imaginando aqui, deixa eu ver se tem alguma construção aqui. Essa aqui, ó. Essa construção aqui te dá 3 pontos. Se for a construção que você tem mais pontos, você vai ganhar 6 pontos. Esse de 1 a 5 pontos aqui, ele está mostrando que são aquelas construções que possuem esse símbolo de pontos aqui que vai de 1 a 5. Bom, essa aqui é uma construção. Bom, isso aqui é alguma coisa que eu não sei o que é, mas no final do jogo você ganha 1 ponto por cada mercador que você tiver. Bom, aqueles que trocam mercadorias por pontos ou por moedas. Essa construção aqui te dá 5, né, pontos de vitória. Esse contador aqui, no final do jogo, você ganha 1 ponto por cada contrato de sua propriedade, completo ou incompleto. Mais um barco, mais um contrato. Esse caminhão aqui, no fim do jogo, você pode redistribuir 3 bens dos seus contratos conforme você quiser, ok? Redistribuir 3 bens entre os seus contratos, tá bom? Aqui uma construção com 4 pontos de vitória e mais um bombeiro de 5. Essas cartas aqui deixam o jogo muito mais bacana, já vou adiantando. Então, você tem as cartas, você vai dividir, né, entre as estações do ano e você tem o dobro de cartas.
O que mais que você tem? Opa, faltou aqui um trabalhador pretinho e os dois cinzas aqui. Além disso, você vai ter o manual do jogo, tá bom? Que ele é bem explicadinho, tem a explicação aqui de cada carta também, né? Aqui você tem cada carta, além da explicação, quais os tipos de carta que você tem em cada fase do jogo. Isso é bem interessante, tá bom? A expansão está em alemão, então, ok. Também segue o mesmo modelo, quais são as alterações. E você tem também aí as cartas, e aqui também tem um sistema que ele mostra em qual fase que essa carta tá, né? Na primeira, nas outras não é no A, no B, na C, né? Acho que é o verão aqui. Você tem o ladrão aqui, né? Bom. Aqui também as demais cartas e uma foto belíssima aqui. E é isso. Eu vou abrir um novo vídeo pra gente conversar só sobre o jogo. Se você já sabe, se você já deu uma olhada nas cartas, em todos os componentes, explicar a mecânica e como isso funciona vai ser muito fácil, tá bom? Só faltou explicar, mostrar um componente, que é o tabuleiro do jogo, que a gente mostra no próximo vídeo. Meu nome é Anderson, mas você pode me chamar de Neno. Te espero no vídeo 2. Um abraço!